Close my eyes and I can see the world is waiting up for me, and I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care if they call me crazy. We can live in the world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is always gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. There's a house we can build. Every room inside is filled with things from far away. Special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say we lost our minds. I don't care if they call us crazy. Run away to the world that we design. That night and lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the world I see. A million dreams is all it's gonna take. 1 million dreams for the world we're gonna make. However big, however small, let me be part of it all. Share a dream with me. You may be right, you may be wrong, but bring me along to the world you see, to the world you close my eyes to see, you close my eyes to see. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. Million dreams to think of all the world could be, vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. For the world we're gonna make. Mas legal, sejam muito bem-vindos aqui em casa de novo. E feliz Dia das Mães. Cara, que legal que a gente tá conseguindo agilizar isso aqui no Dia das Mães. E se você é mãe, não deixe de comentar, dá um like aqui embaixo, ou marca tua mãe, convida tua mãe, né? Tipo, manda o link para ela enquanto a gente tá começando aqui. E eu quero trazer uma palavra hoje para vocês aqui, continuando nossa série Dreams and Hopes. Domingo passado o Thales foi fantástico, falando especialmente sobre esperança. E hoje eu quero te provocar
aproveitar essa época de quarentena. Eventualmente as coisas não deram legal para você no trabalho e sei que muita gente perdeu o emprego, muita gente mesmo. E a gente tenta achar uma motivação nisso aí tudo, né? Para que está acontecendo? Será que Deus perdeu o controle? O que está vendo nisso aí tudo? Mas eu queria que você aproveitasse essa oportunidade para desengavetar algum sonho que estava esquecido, já estava empoeirado, e que em algum momento da tua vida ele estava te chamando. Quero começar com uma oração aqui então. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e cuidado de nós, Pai. Obrigado porque o Senhor tem sido fiel em todas as dificuldades que elas só parecem ser difíceis. Obrigado porque em Ti nós somos esperançosos em qualquer situação. Obrigado porque nós temos tudo quando a gente tem a cruz. Você já nos deu tudo e todas as coisas são garantidas em Ti. Obrigado porque a nossa esperança ela é sólida, ela é firme, ela não vacila, ela não treme. Que a gente continue dessa maneira, Pai, e que a gente, além de ter essa esperança desse futuro, a gente consiga sonhar com esse futuro, que os nossos sonhos se tornem realidade e que a gente seja cada vez mais teus agentes nessa terra, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Então essa aqui é a nossa palavrão Awake. Awake dessa música fantástica que é desse filme, o Greatest Showman. Essa música que ela fala que a million dreams, 1 milhão de sonhos me deixam acordado, me deixam desperto. Não, eu gosto de desperto, mas desperto ele soa esquisito, né? Dentro desse nosso ano de We Love, eu que sou um sonhador eterno, sempre fui um sonhador, desde criança. A mãe fala que professores já falavam, pro Léo a vida é tudo tranquilo, pro Léo a vida é rosa, pro Léo a vida, tipo, todas as coisas dão certo. Cara, e sempre foi assim, não é dar certo, cara, na verdade, tipo, tem muito mais a ver com a maneira que você encara as coisas que acontecem na vida. Então, se nada te abalar, as pessoas vão ficar meio preocupadas, elas acham que você deveria estar abalado com muita coisa que acontece ao redor. Mas eu quero deixar para você uma ideia de que sonhar é natural para quem ama. Quem sabe em algum momento da tua vida disseram que você era um sonhador porque você estava apaixonado, que você fazia planos impossíveis e que tipo, você sonha alto demais. Na verdade tem tudo a ver entre ser romântico e ser sonhador, porque não deixa de falar, acreditar em Deus é muito fácil, às vezes acreditar em amor que é mais difícil, só que Deus é amor. Então acreditar em Deus ele exige esse romantismo em níveis muito altos. Então eu vi um post essa semana, foi muito engraçado, que falava sobre sonho. Alguém que postou assim, eu tava tendo um sonho tão legal, eu queria voltar a dormir para voltar para aquele sonho. Só que você nunca vai voltar para o mesmo sonho depois que você dormiu. Então, o sonho, será que ele é inerente a quem está dormindo? Ou será que sonho faz parte de quem está acordado? O Salmo 126, ele fala: quando o Senhor trouxe os cativos de volta para Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de júbilo colherão. Aqueles que saem chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Isso daqui é uma maneira aqui que o salmista descreve o que é um sonho. Ele fala, quando nós voltamos do cativeiro, quando a gente deixou de ser escravo, quando a gente saiu da prisão, e
fazendo o link com o Thales do domingo passado, né? Tipo, às vezes a gente tem a expectativa do final da quarentena, como se algum dia as coisas fossem voltar aos velhos dias anteriores. Primeiro que elas não vão voltar, e a gente tem falado isso desde antes da quarentena começar para nós. Mas a gente tem uma esperança viva que está dentro de nós hoje. Tipo, a gente não está esperando para isso acontecer depois. Isso seria, assim, uma expectativa furada. Na verdade, a gente tem uma esperança que nos acompanha por todo esse processo. E aqui ele está contando do fim de uma quarentena deles, né? Quando voltaram para a terra de Sião, quando voltaram para Israel, eles estavam como aqueles que sonham. A palavra de Deus, ela fala muito sobre sonhos, desde o começo, né? Tipo, eu como anestesista, tem uma medicação que eu gosto demais, eu posso até falar que você não vai conseguir pegar ela ali, e se for usar em casa, lembre que um cara que usou em casa chamava Michael Jackson. O Propofol é o melhor sono que existe, cara. Tipo, ele é aquele sono que, se você às vezes já fez uma endoscopia, algum procedimento muito rápido e simplesmente apagou e acordou como se tivesse dormido 10 noites de sono, bem dormidas. Esse daí é a característica do Propofol, é uma das coisas que mais me dá prazer no meu trabalho. É ver a satisfação de pessoas que conseguiram dormir de verdade enquanto estavam, né, tipo, durante um procedimento que elas estavam com medo antes. E com certeza uma das coisas que eu mais gosto na minha profissão como anestesista é estudar sono. Se eu fosse um dia fazer uma clínica de alguma coisa, assim, fosse especializar, a maioria do pessoal faz dor, assim, mas eu adoraria fazer distúrbios de sono. Até porque eu sou um cara meio insone, né? Tipo, eu sou um cara meio acelerado e eu tenho essas dificuldades com o sono também. E o sonho, ele faz parte de uma fase específica do sono. O sono, normalmente, ele tem várias etapas, mas a gente, de maneira bem rudimentar, a gente divide o sono em sono REM e sono não REM. Só para ter uma ilustraçãozinha, uma imagem do que é o sono REM. O sono REM, ele vem do inglês, ele fala de Rapid Eye Movement, ele fala o sono de movimento rápido do olho. Aqui esse desenho aqui, ele fala só sobre algumas fases, fase 1, fase 2, fase 3, ele coloca como fase 4 o sono REM. O sono REM é quando os olhos estão mexendo bastante e normalmente a pessoa está imóvel dentro daquilo ali. Essa é uma fase onde o cérebro, ele não está dormindo, ele está desperto. O cérebro, ele está trabalhando e ele está organizando memórias. Ele pega as coisas que a gente aprendeu no dia, as coisas que a gente viu, que estão numa memória de curto prazo, ela joga para a memória de longo prazo. Como eu gosto do desenho, que em português é Divertidamente, né? Inside Out, onde aqueles personagens, eles falam muito sobre as memórias e as emoções, as emotividades que vão carregadas em cada memória, e daí a maneira que a memória vai para longo prazo e ela é jogada num cano que vai lá para o córtex, e quanto disso daí acontece durante esses períodos de sonho. O sonho, ele acontece na nossa cabeça para organização das ideias. Ele acontece para várias coisas que a gente vai falar muito durante os próximos domingos nessa série Dreams and Hopes. Mas eu quero deixar como base para nós de que o sonho, ele acontece nessa fase do Rapid Eye Movement. E essa é uma fase muito clássica porque ela tem uma duração muito curta. Ela acaba deixando muito claro a relatividade do tempo que a gente experimenta. Porque às vezes a gente pensa que passou horas, dias no mesmo sonho. E na verdade foram poucos segundos ou minutos de informação que foram organizadas na cabeça enquanto estava dormindo. Esses sonhos, eles nos fazem vivenciar situações que a gente amaria vivenciar. Ele faz com que a gente lembre de determinadas coisas. Ele também consegue apagar determinadas memórias. Quando ele está sendo organizado, os sonhos, eles fazem com que a gente consiga superar alguns traumas, e o distúrbio de sono faz com que muitas pessoas mantenham traumas com dificuldade.
porque o sonho, ele deveria tratar aquilo ali, tudo que está acontecendo. Todas essas coisas acontecem porque você tem sonhos. O sonho, ele coloca todo mundo na categoria do criativo. Tipo, se você acha que você não é criativo, cara, você é um diretor de filme. Ele acontece quando você está dormindo. E, cara, eu adoro aquele estúdio que eles fazem nesse desenho do Divertidamente. Quando eles vão fazendo os personagens, eles pegam fantasias para fazer o sonho enquanto a Riley, a criança, a personagem, está dormindo. Então, durante o sono REM, o olho ele mexe bastante e o cérebro, aqui na parte da ponte, que é uma parte do final aqui posterior, occipital aqui do cérebro, ela faz praticamente um corte das transmissões de motoras, das que vão. O que fica basicamente que mexe é o olho e o diafragma para respirar. E o resto, existe um relaxamento profundo da musculatura, que é ali que acontece o descanso. É muito importante quando a gente fala na Bíblia, a gente fala sobre descanso. Descanso, Deus leva muito a sério o descanso. E o sonho, ele acontece em momentos de descanso. Então, em pessoas que têm algum distúrbio, que isso não acontece, pode acontecer sonambulismo, pode acontecer pessoas que se arranham durante a noite, pessoas que se machucam durante a noite, que se agridem, né? Mas isso é porque aqueles movimentos que estão relativos ao sonho, alguém correndo, fugindo, e se alguma pessoa tem alguma experiência de recuperar um pouco de consciência durante essa fase, ela tem aquele fenômeno de paralisia do sono. Então, tipo, ela tá com o olho aberto, mas ela não consegue falar, ela não consegue se mexer, ela não consegue levantar, não consegue pedir ajuda em algumas situações. Isso se chama paralisia do sono. Isso está tudo inerente dessa mesma fase do sono REM, né? E essa paralisia muscular, esse relaxamento muscular que acontece durante essa fase e que ela gera uma recuperação bem profunda da energia, e não é a fase do sono que mais recupera energia, mas com certeza, além dela organizar a nossa memória e permitir que a gente absorva todos os conhecimentos do dia anterior e que a gente libere mais HD do cérebro, mais memória do cérebro para o dia seguinte, ela faz isso tudo dentro desse processo de formação do sonho. Em Atos 2, tem quando o Espírito Santo desce sobre o pessoal naquela casa, né? O pessoal está todo reunido com Jesus depois que ele já ressuscitou, e de repente o Espírito Santo vem como línguas de fogo. Depois disso daqui, fala aqui a partir do versículo 14. Então Pedro levantou-se com os 11, e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso. Ouça com atenção. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão, mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque a gente acredita numa fonte de sabedoria eterna, uma fonte de conhecimento infinito. E através da Bíblia a gente tem acesso à mente de Cristo. A gente tem acesso à tua inteligência infinita, com todas as camadas invisíveis da criação que o Senhor colocou, com todos os futuros que o Senhor criou para a gente navegar através deles com nossas escolhas. Entendendo que todos os futuros que o Senhor criou para nós, no final, eles são
bons. No final, nós temos uma oportunidade de te encontrar, de todos eles. No final desses sonhos tem esperança, no final desses futuros tem salvação, no final desses futuros tem uma oportunidade de te aceitar como o Senhor e Salvador e de vida eterna. Independente de quantas escolhas erradas nós já fizemos e de quantas coisas erradas nós já fizemos, isso não é o que importa para o Senhor. O Senhor só espera de nós uma palavra certa, porque todos aqueles que invocaram o teu nome foram salvos. Em nome de Jesus. Amém. Sobre sonhos, Deus já criou esse futuro e a gente tem discutido isso em diversos domingos. A maneira que Deus já criou todas as possibilidades de futuro. Então não tem nada que a gente escolha que Deus já não tenha predestinado essa oportunidade das coisas acontecerem. E o que eu quero trazer para você é que Ele já tinha deixado o Espírito Santo e a característica do Espírito Santo sobre você é de saber que os teus filhos e filhas profetizarão. Profetizar, ele dentro da predestinação fatalista, da ideia de que Deus criou um futuro só. E isso significa a soberania de Deus. A profecia ela é confundida com adivinhação. Então, aquele que fala uma profecia sobre o futuro e de repente esse futuro não se concretiza e a pessoa ganha um rótulo e um carimbo de falso profeta. Isso daí acontece muito em meio cristão. Mas a gente entende muito bem que profecia ela tem muito mais a ver com speak life, ela tem muito mais a ver sobre falar palavras de vida, entender que nós temos poder sim. O Espírito Santo nos deu poder sobre as circunstâncias, nos deu poder sobre demônios e nos deu poder sobre nós mesmos, sobre cura, sobre todas as coisas que você possa declarar. Ele te colocou com autoridade para essas coisas. Essa é a manifestação dele. Na tua língua existe o poder da vida e da morte. Declare vida, escolha vida. Então, os filhos e filhas profetizarão e mesmo aqueles mais novos profetizarão. Ele coloca que às vezes o sonho pode parecer um sintoma de que está ficando velho e os jovens têm visão. Eu gosto muito dessa dualidade dos velhos têm sonhos e os jovens têm visões. Esse negócio de sonhar e de ter visão, isso é uma manifestação do Espírito Santo. Isso é uma promessa para a tua vida. E às vezes me incomoda quando eu encontro um ambiente de sonhos e de acreditar em sonhos muito mais fortes na Disney do que na igreja. Porque você vê tantas e tantas músicas e tantas peças e tantos desenhos e tantos filmes onde eles falam que dreams come true, que os sonhos se realizam e que você tem que acreditar no teu sonho de verdade. E quando você fizer um desejo para uma estrela, faça como os sonhadores fazem. E tantas músicas que eu cresci cantando e ouvindo que falam sobre sonhos e sobre aprender a sonhar. Isso é uma promessa para o cristão. Isso é uma promessa nossa. A Bíblia está cheia e recheada de sonhos, de profetas que tiveram sonhos, de cristãos que tiveram sonhos. Do sonho de José, onde ele sonhou com um futuro onde os pais e os irmãos se curvavam para ele. E os irmãos tentaram evitar que esse sonho de Deus para ele acontecesse. É engraçado que mesmo com todas as interferências, e eu me nego a acreditar que Deus planejou que ele fosse ser jogado numa cova, vendido como escravo para o Egito, e eu menti para o pai dele que ele tinha sido morto por bestas, feras, por leão, por algum bicho. A questão é que Deus falou para ele e deu uma promessa de autoridade, uma promessa que não é só de autoridade, mas que ele seria respeitado, porque no reino de Deus o maior é aquele que mais serve. Então, para ele ser respeitado pelos irmãos e pelos pais, ele deveria ser o que mais serve. E você conhece a história que José ele foi levado para o Egito, ele ainda como escravo foi preso porque ele foi difamado por mulher de um figurão lá do Egito que acusou ele de
de assédio, mas na verdade ela estava assediando ele. Então, naquele contexto todo maluco, ele de repente começa a interpretar sonhos dentro da prisão, e nisso ele ganha a confiança dos poderosos, e de repente ele vira o braço direito do faraó, o grande administrador do Egito todo, e ele consegue acumular grãos para uma fase de crise que eles teriam ali para frente, como hoje em dia a gente está vendo vislumbrado uma fase de crise, e ele tinha preparado aquilo, ele pode chamar toda a família dele. E quando ele era o governador do Egito, ele pôde albergar a família dele que estava numa terra onde eles tinham fome. Ele teve um sonho, que era um sonho de Deus. Ele aprendeu a interpretar sonhos. Ele aprendeu que Deus se comunica através de sonhos. E os sonhos que você tem são sonhos que acontecem acordado, eles acontecem awake. Essa música, quando fala que às vezes eu tô deitado na cama e de repente sonhos de muitas cores começam a passar pela cabeça e 1 milhão de sonhos me deixam acordado. Quando eu estava falando ali do sono REM, o sono REM é uma fase onde o cérebro está completamente acordado, ele está desperto, ele está mexendo com memórias, ele está sendo filtrado por sensações, por emoções que você guardou e está carregando. E mesmo assim, nos sonhos que a gente tem sonhos com experiências que a gente nunca teve. A gente sonha com um mundo de paz, sendo que o mundo nunca teve paz. A gente sonha com coisas que nunca aconteceram. E de repente, se você contar o teu sonho para alguém que tem menos fé que você, ele vai colocar descrédito no teu sonho. Ele vai dizer que esse teu sonho é bobagem e que é uma ilusão, que você não deve perder tempo com ele. Mas os sonhos de Deus, eles jamais vão morrer. É engraçado que nesses elementos de sonho, a gente tem experiências como a de Saulo, antes de se tornar Paulo, que ele era um perseguidor da igreja. Mas era um perseguidor, ele era convicto dentro daquilo que ele cria. Ele não era um cara do mal que estava querendo matar os do bem. Pelo contrário, ele se considerava um agente do bem contra desordeiros. E ele perseguia e matava cristãos, como judeu que ele era, de tripla nacionalidade, grega e romana, além da judaica. E a gente vê na Bíblia a história de quando Saulo, ele não diz que ele caiu de um cavalo, mas a gente gosta de usar esse elemento. Mas veio uma grande luz no olho dele e Jesus falou com ele: Saulo, por que você me persegue? E aqueles que estavam ao redor dele ouviram aquela voz, mas eles não viram o que Saulo estava vendo. E Saulo teve um encontro com Jesus, sendo que Jesus nunca tinha feito parte da história dele, da vida dele. E dentro daquele sonho ele teve um encontro real. E ele teve experiência tão profunda que ele escreveu quase todo o Novo Testamento, quase todas as cartas. O maior escritor foi ele. Ele era um perseguidor e através de uma experiência de sonho, ele foi transformado numa outra pessoa que foi o maior agente que a igreja já teve proporcionalmente. Tipo, tudo que Reinhard Bonnke fez na carreira dele e nos deixou, faleceu no ano passado, ele alcançou 79 milhões de pessoas. Mas nós já somos bilhões de cristãos pelo mundo. Naquele tempo não, proporcionalmente o alcance de Paulo foi ainda maior do que de Reinhard Bonnke, mesmo Reinhard Bonnke tendo alcançado 79 milhões de pessoas. A gente tem personagens como José, que foi convencido pelo anjo Gabriel durante um sonho de que Maria estava grávida de Jesus e aquela história que ela contou era verdade. E ela estava realmente grávida e era o Filho de Deus. Aquilo ali aconteceu durante um sonho. E esses sonhos, eles têm os sonhos do Velho Testamento, do Velhíssimo Testamento lá de José, praticamente na transição do tempo da morte para o tempo da lei. A gente tem diversos outros sonhos durante o período da lei, e nessa transição, exatamente na transição da lei para a graça, existe o sonho de José, onde ele aceita Jesus para que ele seja pai de Jesus.
E você tem esses sonhos como o de Paulo, que ele já entra depois do Espírito Santo sendo derramado sobre toda a carne, dizendo que os filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Quando a gente fala de sonho, a gente fala inclusive dessas cenas que a gente não vivenciou, e essas são algumas das coisas mais difíceis de se explicar. Que a gente pega explicações de psicanalistas mais contemporâneos, explicações maravilhosas sobre como que isso funciona. Só que é muito engraçado quando a gente vê Deus no meio dessa história. Deus colocando alguns pensamentos dentro da gente. Desde teorias que a gente tem sobre inconsciente coletivo, onde a gente recebe pensamentos de outras pessoas, isso daí tudo é questionável. Porque quando Deus coloca um elemento dentro do nosso sonho, aquilo é muito forte, aquilo transforma quem eu sou, e eu posso simplesmente acordar e esquecer daquele sonho, eu tentar dormir para voltar para aquele sonho, mas o sonho ele só acontece uma vez e depois ele precisa ser repetido quando você está acordado. O sonho ele fala de um mundo ideal, de valores que Deus quer que você faça acontecer. E as visões que cabem aos jovens, a visão ela tem muito mais a ver com a maneira desse sonho se realizar. Projetos, porque o sonho nos mobiliza e a visão nos faz mobilizar os outros. A gente gera mobilização. O sonho de Jesus, ele era o reino de Deus implantado em toda a terra. E a visão de Jesus era a igreja fazendo isso acontecer. Então eu posso imaginar que dentro dessa ideia onde Deus cria todos os futuros possíveis, e a gente dentro das nossas escolhas, que o nosso poder de escolher é o ato mais espiritual que a gente pode fazer, a gente escolhe e navega como humanidade dentro desses inúmeros, incontáveis futuros que Deus criou, através dessa quarta dimensão que é o tempo, e a gente navega dentro deles. E diversas das experiências que a gente não viveu em dimensões paralelas que Deus nos criou, a gente recebe essas informações cruzadas dentro dos sonhos. E o sonho nos capacita a vivenciar todos os futuros que Deus criou para nós, mesmo aqueles que nós não escolhemos. E dentro dos sonhos a gente vislumbra um futuro que é aquilo que Deus colocou para nós. Ele é só um vislumbre de tudo aquilo que pode fazer. As coisas elas acontecem, o sonho é colocado em prática através de visão. A visão coloca o sonho no trilho para ele andar no trem. Não se assuste quando você quiser colocar o teu sonho em prática. E como todo pessimista se declara um realista, né? Ele diz que ele é pé no chão, mas na verdade é um pessimista. Quando você cruzar com um cético, né? Na verdade um pessimista, ele vai tentar dizer que o teu sonho não vale nada. Por isso, procure contar teus sonhos só para quem te ama muito, porque sonhar ele é inerente de quem ama. Aquele que não ama não sonha. E mesmo quando ele sonha, ele apaga, ele abafa. Ele chama aquilo de ilusão, ele diz que aquilo não deve ser considerado. Mas coloque os teus sonhos em prática, tire ele das gavetas agora. E nessa época, nesse período de Dreams and Hopes, a gente quer que cada sonho seja desengavetado e seja colocado em prática, e ele, através de uma visão, ele se concretize. E através da concretização, ele sirva de esperança para você mesmo no futuro, e de esperança para aqueles que estiverem enxergando e olhando a tua história. Sonhar é inerente de quem ama. Amar é um ato de extrema coragem. Amar exige altruísmo, exige entrega, exige sacrifício. Exige se sacrificar pelo outro. E é isso que Jesus fez. E nada mais nobre do que se sacrificar em benefício do outro. Não existe amor maior do que dar a própria vida pelos irmãos. Não existe oportunidade
de se tornar generoso que não vale a pena. E generosidade não é uma coisa para acontecer só dentro da igreja. Mas eu amaria descobrir que tudo isso que vocês têm ofertado na INC, eu estou impressionado com o que tem acontecido. Tudo isso que vocês têm ofertado na INC sejam um sintoma de que a generosidade foi ativada na vida de muitos de vocês. E a generosidade acontece 24 horas por dia. Porque a generosidade é um sintoma daquele que ama. E ela também acontece com pessoas que acreditam nisso que a INC Blumenau tem feito. E nos sonhos que a INC tem para o futuro. Sonho de bem e não de mal, para que tenha o futuro que desejais. Sonhos impossíveis, sonhos de estar dentro do Teatro Carlos Gomes aqui em Blumenau. Sonhos da gente voltar a ter uma casa, estúdio maravilhosa. Onde sonhos de diversos artistas se realizem e se concretizem. Nesse ambiente onde diversos sonhadores vêm e sonham juntos. Um filtro muito importante para a gente perceber quando que um sonho ele é de Deus e quando que ele possa não ser. Primeiro, se o teu sonho você pode realizar ele sozinho, ele não é um sonho de Deus. Todo sonho de Deus é maior do que você. Não existe sonho de Deus que é do teu tamanho, que é menor do que você. Isso é um sonho teu, isso é um desejo, é algo dentro da mediocridade, isso não está te levando para algo maior. O sonho de Deus exige mobilização, você não consegue realizar o sonho sem criar uma visão para que aquilo se concretize, sem ter um planejamento, sem mobilizar pessoas. E a melhor maneira de você fazer sonhos se realizarem é quando você se junta com outros sonhadores. Porque os sonhos eles são feitos para serem sonhados juntos. Isso tem tudo a ver com comunhão, isso tem tudo a ver com o que a igreja é. Então, o sonho ele é justamente para tempos nebulosos como esses que a gente tem vivido. Esse sonho ele é uma característica daquele que ama. E o perfeito amor lança fora todo medo. Não se assuste quando você estiver sendo um sonhador de verdade e as pessoas acharem que você é completamente louco. Porque você não tem medo. Você não tem medo por destemor, por psicopatia. Você não tem medo porque você tem o perfeito amor. O perfeito amor lança fora todo medo. Esse amor te inspira a sonhar. E outra característica final que eu quero deixar para você. Um sonho de Deus, ele nunca tem como finalidade você próprio. Um sonho de Deus, ele nunca vai poder ser feito apenas por você. E um sonho de Deus, ele nunca vai ter como alvo principal e único você próprio. Mas ele sempre vai ter o sonho de servir, enxergando em todos os outros como maior que eu mesmo. Como maiores do que eu mesmo. E sonhos que abençoam, sonhos enormes, sonhos grandes. Jesus em momento nenhum, a Bíblia em momento nenhum, Deus em momento nenhum quis que você tivesse ambições menores. E diversas vezes alertou quanto ao ego. Diminua o teu ego, controla o teu ego, mas não diminua as ambições. Ninguém foi tão ambicioso quanto Paulo na Bíblia, quem sabe? Até acho um outro personagem. Mas Paulo foi extremamente ambicioso e ele deixa muito claro numa outra carta dele quando ele fala que se ele não conhecesse a palavra de Deus, a lei, ele acharia que ganância era uma virtude. Paulo é alguém que seria ganancioso, mas ele conseguiu focar isso que seria uma fraqueza nele, ele identificou como uma força quando ele canalizou essa ganância que ele teria em ambição, e uma ambição focada nos outros. Por essa ambição focada nos outros, que o Evangelho chegou até nós, até hoje, através das cartas dele. E ele conseguiu se tornar o cara mais livre do mundo. Ele escreveu essas cartas maravilhosas sobre liberdade quando ele estava dentro de uma cela da prisão. Porque você não tem como prender um sonhador. Não tem como prender um sonhador. O sonhador ele é eternamente livre, independente da circunstância que ele está vivendo. O sonhador enxerga recurso onde não tem, e é justamente isso que Deus faz com você em glória.
Deus, ele manda Jesus para morrer no teu lugar, para te salvar, para perdoar o teu pecado e para dizer que tudo já está resolvido e não tem nada que você precise fazer para Deus. E quando a gente acha que isso já estava bom demais, ele te traz uma herança muito maior do que você poderia imaginar ou pensar que mereceria, porque com Deus não tem mérito. Se eu recebo uma herança do meu pai, eu não tenho mérito em receber herança. Quem tem mérito é meu pai em deixar a herança para mim. E é justo que a herança vá para quem ele determinou que fosse. Toda herança que você recebeu de Deus tem a ver com quem Deus é, mais do que com quem você é. Mas saiba que a consideração dele por você é enorme e é gigantesca. Não transforme isso daí com problema do ego, mas mantenha as ambições com sonhos cada vez maiores. Eu quero que até o final dessa série, Dreams and Hopes, os teus sonhos estejam de tamanhos tão inacreditáveis, mesmo nesses tempos que a gente passa. Para que você perceba que é um sintoma do Espírito Santo, que filhos e filhas profetizem e declarem sobre tudo aquilo que a gente não tem controle. Que os mais maduros, que os velhos, que aqueles que têm experiência, consigam vislumbrar futuros inimagináveis. E os jovens, aqueles que têm mais energia, aqueles que estão mais antenados com as coisas que são, com o mundo de hoje, eles consigam ter visão para aplicar esses sonhos. Então você tem o sonhador, você tem o visionário, você tem o profeta. E ninguém consegue segurar isso, porque isso é a obra do Espírito Santo sobre a terra. Eu quero orar por você que está conhecendo e sabendo disso daí agora e vendo esse negócio que parece bom demais para ser verdade. Que Jesus morreu por você. Porque as coisas que você olha na tua vida, no teu passado, e você acha que merece punição, na verdade, merecia mesmo. O problema ou a solução é que Jesus já foi punido no teu lugar. Frente a Deus, está tudo completamente certo. Ele não tem problema nenhum com dívidas que já foram pagas. Ele quer te ver crescendo como filho dele, porque é isso que você é. Essa é a tua verdadeira identidade de filho dele. E eu quero te encorajar a fazer uma oração aceitando Jesus como o Salvador. Na verdade, recebendo, aprendendo essa palavra que a gente adora falar do grego lambano, que é aprender a receber aquilo que Deus deu. Às vezes até você pode ter facilidade em dar presentes para os outros, mas tem uma dificuldade enorme em receber eles. É disso que a Bíblia trata na gente, com o lambano. Aprender a receber aquilo que Deus colocou para você. Uma salvação irrevogável. Uma herança incontável. Uma justiça que não é o padrão da justiça dos homens. E que já te declara como perfeito, santo e filho dele, adotado por ele. Que já recebeu toda a natureza dele. O DNA que ele implanta nos filhos dele é diferente de uma adoção humana. E tudo isso para um futuro de glória em amor. Então os sonhos de Deus para você, eles nunca vão morrer. E Ele nunca vai desistir de você. Ele vai estar com você até o último segundo que você puder ter. Você sempre terá mais uma oportunidade. Eu quero que você ore comigo, uma oração muito simples. E a maneira de você absorver e ser salvo para sempre. Então você fecha os teus olhos junto comigo. Seja grato a alguém que te convidou para assistir essa live. Alguém que te convidou em casa para estar assistindo junto. Seja completamente grato a Deus que deu o Filho único dele no teu lugar. E repita essas palavras comigo. Senhor Jesus, eu te aceito em minha vida. Só com isso, você já está completamente salvo. Eu quero orar por você. Se você não orou, tenho mais uma oportunidade. Fala, Senhor Jesus,
Obrigado pela salvação da minha alma. E eu vou orar por você. Pai querido, muito obrigado. Você é o Deus dos sonhos. Você é o Deus das revelações. Você é o Deus da criatividade. Você é o Deus criador. Você é o Deus que criou toda a situação para que a tua salvação chegasse a essas pessoas hoje. E que é o teu sentido de sonho e a criação de um futuro inimaginável desse mundo que está sendo resetado agora, que está sendo completamente destruído. Ele vai ser reconstruído pelos filhos e filhas de Deus. Obrigado porque houve salvação. E obrigado porque houve restauração de propósitos e de sonhos. E que a gente passe por essa fase de reconstrução dos nossos sonhos, de restauração de sonhos antigos e de potencialização da nossa visão, para colocar que cada um desses sonhos se torne realidade e que cada um seja corresponsável pela realização dos sonhos dos seus irmãos. Eu me coloco aqui, Pai, disponível para ser uma ferramenta da realização de sonhos de tantos e de trazer os teus sonhos para a Inc. Blumenau. Muito obrigado pela tua generosidade imensa, Deus. Nós te agradecemos do fundo do nosso coração. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Obrigado por estar junto com a gente. Não esqueça de escrever os teus sonhos. Anota os teus sonhos. Eu já tive muitas revelações maravilhosas. E muitas vezes Deus traz as soluções para os teus problemas e para os problemas de outras pessoas durante os teus sonhos. Em outros domingos a gente vai estar falando sobre isso. Obrigado e continua sempre ligado com a gente. Valeu! Não deixa de comentar aqui embaixo e dar um like e seguir nosso canal. Obrigado.